É isso aí, voltamos e voltamos com um assunto bastante pertinente, que é sobre teu filho, sobre teu bebê, aquela criança recém-nascida. Nós estamos recebendo aqui na nossa sala o Dr. Mauro Macedo. Ele vai falar sobre como evitar com que as crianças venham ter dentes tortos. Interessante isso, hein? É interessante a gente saber. Prazer. Boa tarde, doutor, Tudo tudo bom, bem? Renato? Prazer, um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. E pegando o gancho aqui, entender o porquê que a gente pode fazer para evitar ter tantos problemas na boca, no desenvolvimento da face, da oclusão, dos dentes da criança. Afinal de contas, será que o momento para a gente começar a mexer na boca das crianças, a tratar, é naquele momento em que a gente mais tardio? Qual é a idade ideal que a gente deve fazer uma avaliação, por exemplo, com um ortodontista, com um problema de crescimento na face? O bebê, ele tem, precocemente olhar o bebê, eu já tenho algum sinal de que eu vou ter um problema no futuro? Eita. Isso é o gancho, entendeu? Uhum. Então, essa é a importância para a gente poder atentar, por exemplo, para saber que o fator de você precisar de procurar um especialista, não necessariamente é o momento que você tem a doença. Renato, por exemplo, hoje você chega aqui, você passou mal, você tem um pique hipertensivo, você começa a sentir mal, dores de cabeça, mal-estar, e aí você resolve e você diz, poxa vida, eu já tenho 3 dias que eu não venho passando bem, já tem 3 dias que eu estou com dores de cabeça, mal-estar, estressado, eu vou procurar um cardiologista. Aí você chega lá, o cardiologista diz para você, olha, o que está com você? Você examina, você está com pique hipertensivo, você não é uma pessoa obesa, você não é uma pessoa que tem idade avançada, você não tem problemas assim correlacionados que justifiquem aquele momento da semana do seu pique hipertensivo, e ele identifica que você, por exemplo, você está vivendo um momento de estresse, você está com uma péssima alimentação, você está dormindo mal, você está brigando com seus familiares, com seus parentes. E aí o que acontece? Ele diz para você, olha, você precisa melhorar seu sono, melhorar sua alimentação, começar a mudar seus hábitos de vida, resolver seus problemas familiares. Você chega em casa e diz, poxa, qual foi o tratamento, Renato? Aí o cara diz, o tratamento foi mudança de vida. Então, o que eu quero chegar com isso? Que ao abordar uma criança para a gente evitar que ela tenha problemas no futuro, não necessariamente seria o fato de você instalar um aparelho ou fazer um procedimento agressivo na boca do bebê. Afinal de contas, mudança de hábitos que podem provocar problemas no seu futuro, já é o início de tratamento. Imagina o seguinte, vamos lá, vamos falar o mais correto mesmo. Quando seria o ideal para eu poder ter uma orientação de um cirurgião dentista? Isso, já começa a partir de quando, doutor? Porque tem partir muitas de quando? mães que quando o filho é recém-nascido, cresceu, aquela coisa toda, começa já a vir os dentinhos, tem as mães que começam já a fazer a escovação na boca do filho, e algum relato de idade um pouquinho avançada, já começa os dentes a ficar tortos. Algumas mães, elas pensam e acham que aquilo é normal, que depois a dentição vai voltar ao normal, porque penso que é a fase de crescimento. Chega a ser fase de crescimento, ou quando já tiver os dentes tortos, já tem que começar a tratar? O que acontece? Veja só, o problema pode começar, o início do problema antes mesmo dos dentes erupcionarem, antes dos dentes aparecerem na cavidade bucal. Antes? Antes do dente. Então imagina o seguinte, todo bebê, ele nasce com deficiência mandibular, por isso que ele tem aquela carinha de joelho, entendeu? E depois, com o passar do tempo, a mandíbula ela tem uma velocidade de crescimento muito acelerada em relação às demais estruturas da face, a maxila e o terço médio e superior da face, que chega num ponto que ela vai equilibrar esse crescimento. Então vai haver um equilíbrio do tamanho, a proporção do tamanho da sua mandíbula com a maxila e com a face do seu bebê, tornando aquela face harmônica e equilibrada. A partir do momento que houver um desequilíbrio desse crescimento, você começa a ter uma relação de dentes, por exemplo, mais retroposicionados, mais posicionados para trás. Então, se a sua mandíbula ela não acompanhar, não tiver o estímulo adequado, e o que é responsável por isso? Como é que pode um bebê influenciar no crescimento errado desse osso? Uma amamentação errada. Entendeu? Então o problema começa da orientação da amamentação, uma respiração inadequada. Aí eu vou pegar outro gancho. As mães, por exemplo,
elas devem ser orientadas, por exemplo. Muita gente às vezes acha que a importância da lactação está só na parte da alimentação, da necessidade de vida da criança. E a importância da amamentação natural, pelo seio também, está no estímulo funcional que ela produz. Então, o estímulo da amamentação pelo seio estimula o crescimento dos maxilares, uma respiração adequada, uma deglutição trabalhada corretamente da criança, do bebê, um desenvolvimento normal dos dentes e dos maxilares. E tudo isso, quando você amamenta por um seio, você trabalha uma média de 11 músculos da sua face na amamentação. Caramba! Ao passo que se a mãe ela delegar essa função e começar a instituir uma alimentação artificial, como por exemplo a madeira, ela vai trabalhar somente 4 músculos em média e mal trabalhados. Então você tem menos estímulos musculares. Músculo é uma coisa que estimula crescimento. Sim. Então se o músculo não trabalha, não há crescimento, sendo Sim. que isso é fundamental para o bebê. E aí você começa a ter discrepâncias maxilares que podem gerar no futuro problemas dentários, porque você tem dentes mal relacionados, mas não porque o dente está mal relacionado, e sim porque os maxilares estão mal posicionados. Você vai ter problemas que podem no futuro gerar até a necessidade de um tratamento ortodôntico, um tratamento cirúrgico, extração de dente, tratamentos mais agressivos. Então todas essas orientações elas devem ser feitas desde o primeiro momento de vida, entendeu? Aí eu pego outro gancho também, respiração. É normal o bebê respirar pela boca? Não. Nem respiração pela boca, nem respiração mista. É o que nós mais temos visto, doutor, podemos falar assim? Muitos bebês, muitas crianças respirando pela boca? Tem visto muito isso e às vezes as pessoas acham que é normal. Que é normal. Se o seu bebezinho, ele dorme com a boca aberta, né, com aquela postura de lábios entreabertos, e aí às vezes as pessoas interpretam aquilo como normal. O bebê, ele tem que estar com a boca fechada ao dormir. Então, se ele está com a boca aberta ao dormir, a gente começa a suspeitar, será que esse seu bebê ele tem uma respiração correta nasal? Porque a respiração também ela estimula o crescimento. E aí, se você tem respirações alteradas, geram problemas na fala, na deglutição, numa mastigação inadequada, num desenvolvimento assimétrico dos maxilares. E aí você tem consequências não só da parte facial, da face dentária, mas você tem consequências também de toda a estrutura corpórea, inclusive domínio cognitivo, capacidade de raciocínio límbico até menor por conta de tudo isso. Rapaz, é a coisa mais séria do que todos nós podemos imaginar e devemos tratar o mais rápido possível, não deixar ele levar isso, porque pode trazer consequências gravíssimas para crianças futuras, não é isso, doutor? Exatamente. E assim, outra coisa também que preocupa, as pessoas perguntam, doutor Mauro, quando chega no consultório, qual a idade ideal que eu deveria trazer o meu filho para uma avaliação com o ortodontista, com o dentista? Primeiro, existe uma especialidade na odontologia que se chama ortopedia funcional dos maxilares. Quem trata o crescimento e o desenvolvimento das estruturas maxilares da criança. Então, o profissional especialista nisso, junto com a ortodontia, logicamente, que é a outra parte que trata os dentes, a gente é capaz de identificar problemas que podem gerar, até mesmo, vamos identificar. Imagina uma criança, a quantidade, Renato, você não sabe a quantidade de crianças que mastigam somente de um lado. Você sabe que é uma mastigação unilateral, que às vezes você pode ter, adultos podem ter e que perpetua isso a vida toda e que a gente inconsciente, porque a mastigação é um ato inconsciente. Você não bota a comida na boca e você vai raciocinar, eu vou comer do lado direito. Vou comer do lado direito, vou comer do lado esquerdo. Sendo que isso são coisas que às vezes são consequências, por exemplo, de um encaixe melhor dos seus maxilares, onde os seus dentes encaixam melhor, os seus maxilares, que pode estar ocorrendo desde o processo da musculatura do desenvolvimento, dos ossos maxilares, e aí mastigação unilateral, o que pode gerar? Problemas articulares, problemas assimétricos, dores na sua coluna, problemas de postura, problemas de desenvolvimento plano-oclusal do paciente. Então, a pessoa tem os dentes mais tortos, assim, a oclusão dele torta. Então, tudo isso gerado por conta de um estresse, de uma mastigação, um lado mais desenvolvido do que o outro. Hoje a gente vê a harmonização orofacial. E por vezes o que eu encontro dentro dos colegas harmonizadores é que botam preenchimentos maiores de um lado do que do outro. E às vezes a gente precisa estar atento que será que é uma real necessidade de preencher ou será que é uma necessidade de orientar? E aí eu pego o gancho daquela história. Identificar precocemente os fatores que podem gerar maloclusões, os fatores que podem gerar problemas de desenvolvimento maxilar de dente e orientar. Então eu identifiquei que a criança está com alimentação inadequada, uma alimentação muito pastosa,
uma alimentação sem estímulos de trabalhar a musculatura. Muito fast food, muito fast food. Aí que tá, é o que as crianças têm se alimentado bastante, que é fast food, bala, biscoito, Tudo pronto. chocolate, tudo pronto, Mastigado, comidas né? industrializadas. Ih, doutor, isso prejudica muito? Prejudica muito, porque assim, o que acontece? Aí hoje você, por exemplo, as pessoas perguntam, Mauro, por que hoje tem tanta gente que precisa, todo mundo hoje precisa usar aparelho, todo mundo hoje precisa tratar, será que é isso mesmo que todo mundo precisa usar aparelho? Mas a gente está pagando por um preço nessa parte da indústria dos fast foods, dessa parte dessa mastigação. Qual é a carne boa que você tem hoje? A carne que você mastiga muito pouco, e tem criança até que não gosta de comer coisas, estruturas muito resistentes. O pão mole é o pão bom, o pão começou a ficar durinho, não, esse pão não está prestando não. Esse pão eu vou ter que trocar, tem que pegar um pão novo. Tem que comer as comidas sempre prontas e já vem prontas para deglutir. Fora ainda que tem aqueles shakes que as pessoas ainda vêm prontos. E esse daí, imagina isso, aí pega o adolescente. Então a gente come muito mal. Mastiga mal, estimula mal. E ainda tem uma coisa. O Brasil é campeão de obesidade infantil. Eita. Tem um dado da OMS que diz que aproximadamente 10% das crianças e adolescentes brasileiros possuem a obesidade precoce nessa infância mais cedo. Isso pode acarretar algum problema no desenvolvimento da face da criança? É lógico, amigo. Isso não causa só problema de alteração no sentido do corpo, do organismo da criança. Então, para você imaginar, isso antecipa uma coisa chamada a puberdade, a fase da adolescência. O ovário da gente, Renato, das mulheres, né? Da gente, não das mulheres. O ovário da... Essa é boa. Então, as mulheres que têm ovário, elas precisam de gordura para secretar o hormônio da puberdade. E com essa disponibilidade maior causada pelas crianças, isso acelera a fase da infância. Então você sai da infância mais cedo. O que é sair da infância mais cedo? Você começa a desenvolver precocemente características sexuais secundárias que só eram para aparecer na infância, na adolescência, no final da adolescência ou entrando na fase adulta. Então, isso faz com que você, por exemplo, tem crianças hoje com 7, 8 anos de idade que biologicamente já são adolescentes. E o que isso repercute no face? Porque aí você começa a encurtar o tempo de desenvolvimento dos seus maxilares. E aí os dentes ainda não estão completamente erupcionados, os maxilares ficam hipodesenvolvidos, quando os dentes erupcionam, falta espaço, tem problema de dentes mal posicionados, e aí tudo acarreta uma malformação de estrutura. Mal formado, você mastiga mal, você engole mal, você trabalha mal os seus maxilares, você fala mal, você respira mal. Então, tudo correlacionado e aí é um problema atrás do outro. E o tratamento vai ser sempre mais difícil. Quanto mais tarde, pior. Bom, nós vamos cuidar, para ontem, para hoje, nosso doutor Mauro Macedo dando todas as dicas para que você possa ter teu filho aí, os dentes lindos, perfeitos, futuramente, e nada de dentição torta. Bom, nós vamos mostrar para vocês agora aí algumas imagens, algumas fotos, e o Dr. Mauro vai estar comentando. Pode soltar aí, Luiz, por favor. Então, pode falar, doutor. Olha só, aqui a gente tem uma imagem específica, por exemplo, de um paciente que tem uma alteração de distúrbio de crescimento. Então, ele tem um excesso de crescimento mandibular, tá? Que é um descompasso com o crescimento maxilar. E aí, por muitas vezes, essas pessoas olham e dizem, não está no momento de tratar porque os dentes ainda não erupcionaram, não fez a troca toda dos dentes. Entenda o seguinte, se o dente está inserido no osso, o que a gente vê ali? A mandíbula com osso muito grande. Caramba! Então isso repercute no mau relacionamento dos dentes. A abordagem desse paciente tem que ser antes dessa mandíbula chegar nessa fase, nesse tamanho, nessa desproporção. E eu tenho como saber isso? Tem. Com 1 ano de idade, essa maxila, essa mandíbula, ela já é para ficar assim, o normal? Não, aí é o problema contrário. Ah, é o contrário? Aí é o contrário. Aí tem uma mandíbula muito pequena. E que por muitas vezes passa isso despercebido em crianças de 4, 3 anos de idade que olham e tem aquele queixinho, aquela cavinha aqui no lábio e que diz, é normal porque ainda está em crescimento. Detalhe,
Com quantos anos esses dentes eles eram para estar encaixados corretamente, esses maxilares? A partir de 1 ano de idade. Então, se tiver estímulos Doutor, eu tenho adequados... um amigo que ele tem os dentes dele assim, ó. Exato. Acho que ele deve estar com seus 25. Aí já está bem avançado. Bem avançado. Aí existem tratamentos compensatórios que podem até precisar de cirurgia. Às vezes tem Sério? casos em que somente o tratamento ortodôntico, somente o tratamento ortopédico, somente a parte dentária não resolve, precisa com auxílio da cirurgia. Então é isso, a partir de 1 ano de idade, a gente avaliar o paciente, não tem os maxilares bem posicionados, não atingiu esse equilíbrio, não tem como ter alguma coisa errada. Com 1 ano já é para ter o equilíbrio esquelético, ou seja, a casa tem que estar pronta. Tem que estar pronta. Se a casa não estiver pronta, não adianta esperar chegar os móveis para começar a arrumar tudo. Então, primeiro corrija a casa, a estrutura toda, para que depois os móveis venham e venham numa casa que comporta aqueles móveis adequadamente. Então, momento ideal, as orientações mais precoces, e a partir de 1 ano de idade a gente já é capaz de diagnosticar se o seu filho ele tem um problema que pode acarretar um mau posicionamento de dente e dos maxilares no futuro. Tá. Aí essa mãe, esse pai que estão nos assistindo agora, falam assim, poxa, doutor Mauro, eu peço até perdão, mas só que eu não me policiei de poder ter visto antes a dentição dos meus filhos, e agora meus filhos estão sim com os dentes tortos. Como fazer, doutor? Como proceder? Vão chegar, chegando na tua clínica, eu tenho certeza que você já deve ter recebido muitos pacientes com essa situação, entendeu? De não ter visto esse problema antes, deixou passar achando que era fase de crescimento e iria ajeitar mais para frente, mas só que ela não se policiou nesse caso. Como proceder? Como que é o procedimento quando as pessoas chegam, os pacientes chegam na tua clínica? Renato, a pior informação que uma pessoa pode ter é aquela que diz, eu esperei trocar os dentes para levar para o dentista para consertar. Tá? Essa é a pior das informações que você pode fazer para o seu filho. Porque quando ele termina a troca de dentes, ele está no final da puberdade, da adolescência. E aí por muitas vezes a gente não consegue harmonizar o crescimento dele. E que por muitas vezes os dentes estão mal posicionados por conta disso. Tua pergunta, o que é possível fazer? A gente primeiro tem que definir. O paciente ele tem um problema de crescimento, que a grande maioria das vezes é a mandíbula que está pequena, a maxila que está grande, precisa expandir, ou o problema é dos dentes. Mais de 90% dos problemas está nos maxilares. E aí eu preciso ir com um ortopedista funcional dos maxilares, uma pessoa que entenda, um ortodontista que entenda de ortopedia, para poder harmonizar essas bases ósseas e depois, em segundo plano, a gente entrar com a parte ortodôntica. E que por muitas vezes, para harmonizar isso, a gente vai precisar trabalhar função, respiração, a gente vai precisar mexer em todos esses órgãos que estimulam o crescimento do seu paciente, porque isso pode gerar sérias repercussões, como eu falei aqui, que é postura, alterações articulares, dores de cabeça frequentes, dores na cervical e uma série de complicações. Bom, pessoal, nada melhor que o Dr. Mauro Macedo está podendo chegar e te explicar com maiores detalhes, te dando maiores conselhos e informações. Eu vou pedir, doutor, que você passe seus contatos, redes sociais, aonde você atende aqui em São Paulo. Fica à vontade, porque esse meu amigo, certeza que você vai procurar o Dr. Mauro a partir de agora. Pode passar os contatos. Hoje eu coordeno cursos de pós-graduação aqui em Portugal e no Brasil, então esse convite é estendido também para as pessoas que moram fora do país. Se precisarem atendimento fora do país, também na Europa, eu estou por lá. Aqui no Nordeste eu tenho uma clínica em Recife, vivo aqui em São Paulo nessa ida e vinda para ministrar cursos, porque eu coordeno os cursos também. E minhas redes sociais para atender qualquer tipo de pergunta, qualquer necessidade, é mauro.macedo, é o meu Instagram. Vou repetir, mauro.macedo, onde a gente pode esclarecer e melhorar a orientação. E, por favor, peça a consulta a quem estudou, peça a consulta a quem entendeu. Então, eu acho... Não vale a pena. Então, quem acha, está na padaria, quem acha, está na farmácia. Você precisa de um profissional que te dê a certeza de que o seu filho vai crescer bem, que está tudo certo com o seu filho. Afinal de contas, esse é o nosso melhor patrimônio.